Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos. Estamos continuando nosso treinamento para obtenção da certificação LPI, falando sobre gerenciamento de usuários e contas. Vamos ver na prática aqui esta aula, né? Vamos executar aqui. Eu tenho só o usuário Juliano no meu sistema. Qual arquivo que eu posso ver os usuários que eu tenho? No arquivo etc passwd. Então posso dar um comando cat etc passwd. Aqui eu tenho minha lista de usuários que eu tenho no sistema. E eu tenho aqui o usuário Juliano, tá? Não tenho outro usuário criado. Eu tenho dois comandos para criar o usuário: o user add e o add user. Eu falo aí na documentação sobre esses dois comandos. Vou começar falando sobre o user add. Eu vou criar um usuário chamado aluno. Então, user add aluno tem que estar como root para criar usuários. Qual o problema de eu usar o user add? Na verdade, não tem um problema, né? Acontece que, diferente do add user, ele não vai criar o diretório home. Então, eu não tenho o diretório home. Ele não vai especificar o shell padrão como o bash, por exemplo. No caso aqui do Debian, que é a distribuição que eu estou utilizando, o shell padrão ficou como sh. E ele não traz uma informação, um comentário sobre esse usuário que eu criei. Se eu usar o comando finger aluno, ele vai me dizer aqui, ó, que o bash padrão foi o sh. O diretório seria /home aluno, mas ele não criou o diretório, então eu não vou conseguir fazer o login desse usuário. Tá, muito bem. Se eu criasse, então pode ser uma pergunta, né? Se eu criar o diretório aqui, mkdir aluno, eu contorno essa situação? Sim, se você deixar como dono desse diretório o usuário é aluno. Então, para isso, você teria que usar o comando chown. Aluno é dono do diretório aluno. Agora sim, não tem problema. Eu vou conseguir fazer login com o aluno sem problema nenhum. Porém, ele ainda vai estar com o shell, o sh, né? Por esse motivo de o user add não criar, muitas pessoas preferem usar o add user. Ó, add user aluno 1. Por quê? É perguntas e respostas. Então aqui, ó, digite uma senha. Ele vai criar uma senha. Nome completo, aluno da Tux. Né? Várias perguntas aqui, que são informações. Criei, ele já criou o diretório aluno 1, tá tudo perfeito. Se eu dar o comando finger, aluno 1, ele já me trouxe aqui, ó, descrição, aluno da Tux, o shell agora é o bash, né? Diretório, ele já criou o diretório. Diferente se eu executar o finger aluno, onde é o sh e não tem nenhuma descrição, ó, name não tem descrição como aqui, tá? Porém, eu posso colocar parâmetros no user add para já criar com o diretório, uma descrição assim por diante. Então, como que eu ia criar com o user add usando parâmetros? User add -m para criar o diretório, -c para me colocar um comentário. Qual seria esse comentário? Aluno da Tux Academy. E -s para definir um bash. Então, o bash vai ser o /bin/bash. E o nome no final que eu quero que seja aluno 2. Nesse caso, ó lá, já criou o diretório. Se eu dar o comando finger aluno 2, ele vai me dar aqui a descrição, ó, aluno da Tux Academy. Tranquilo. E o bash é o bash, o shell é o bash, tá? Só que o comando user add, ele não cria uma senha. Não cria uma senha. Para criar a senha, eu tenho que usar o comando passwd. E sem senha, eu não consigo fazer login. Eu só logo porque eu sou root. Então, eu logo direto. Ó. Se eu for logar no aluno, eu logo. Já estou logado. Porém, se eu for logar agora no aluno 1, ó. O aluno 1 eu criei a senha, que eu criei com o add user. Pera aí, se eu for logar no aluno 2... Espera aí. Deixa eu voltar aqui pro root. Deixa eu criar aqui o user add aluno 3. Pronto. Aí eu vou logar aqui e vou criar o user add aluno 4. Deixa eu me logar como aluno 3 e tentar logar como aluno 4. Ó, eu não tenho a senha, não vou conseguir fazer login, né? Vamos para root.
E como eu resolvo isso? Colocando uma senha com o comando passwd. Passwd, aluno, ele vai me pedir uma senha, que eu coloco uma senha. O usuário root é que pode utilizar o comando de colocar senha, passwd, como useradd, enfim, eu tenho que ser o usuário administrador, tá? Então essas são as diferenças entre os dois comandos. Retornando aí para facilitar, explicar novamente. Useradd aluno 6. Ele cria o aluno, mas não tem nenhuma especificação, não tem diretório home, não tem bash padrão, nem nada, a não ser que eu usar a sintaxe "-m" para criar o diretório, "-c" para mim colocar uma descrição, aluno da tux, e "-s" para definir um bash padrão e o nome do aluno, aluno 6. Aí daria certo. Mas mesmo eu criando assim, eu tenho que executar agora o comando passwd aluno 6. E o add user é perguntas e respostas, falta um nome, aluno 7. Perguntas e respostas, eu só vou respondendo as perguntas e ele vai criando para mim o aluno, tá? Criando para mim o usuário. Então, onde eu vou usar o useradd? Você pode achar que o add user é bem mais fácil e tal. Mas o useradd, eu vou usar ele em scripts. Porque dentro do script é mais fácil eu definir numa linha, né, como essa, para criar um usuário. No meio do script eu preciso criar um usuário. Já definir um bash, uma descrição e o diretório home. Então, eu utilizo esse comando dentro do script. Eu não teria como ficar... eu poderia chamar o script add user, mas daria muito mais trabalho, assim, muito mais simples, né? Então, por isso que eu tenho duas opções aí que eu posso utilizar. Mas na documentação, está explicando direitinho, né? Aqui, inclusive, eu falo sobre o comando file. O comando file é para saber se é um arquivo um script, um arquivo de texto simples. Então, quando eu uso o file, por exemplo, add user, ele me fala lá que é um script. Quando eu rodo o useradd, ele fala para mim que é um binário. Quando eu rodo o add user, ele fala para mim que é um script em Perl. Aqui eu falo sobre isso, criando um novo usuário com o comando useradd "-m", "-c", dando a descrição, "-s" para definir o bash e o nome do usuário. E também falo sobre criar um novo usuário com add user, como a gente fez ali, e verificar informações desse usuário com o comando finger. Se você não tiver instalado esse comando, você pode usar o apt-get install finger, ou no caso de Red Hat ou Fedora, yum install finger. Aí eu falo um pouquinho sobre adicionar novos grupos, criando um novo grupo, né? Então aí a gente já entra no conceito de grupos. Mas antes de eu entrar, eu vou deixar o conceito de grupos para a próxima aula. Eu vou falar sobre ainda gerenciamento de usuários. Na próxima aula eu falo sobre grupos, na próxima videoaula. Gerenciamento de usuários. Forçar um usuário a trocar sua senha. Eu uso o comando charge -d 0 e o nome do usuário. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, charge -d 0 aluno. Então, quando o usuário aluno fizer o login, ele vai ser obrigado a trocar sua senha. Trocar a senha de um usuário. Comando passwd, nome do usuário. A gente já usou esse comando. Bloquear o login do usuário. Eu posso bloquear o login do usuário utilizando o comando. Peraí. Olha lá. Bloquear o login do usuário. Eu posso bloquear usando o comando usermod -L maiúsculo e o nome do usuário, aluno 1. Então, vou fazer login como aluno e vou tentar fazer login agora como aluno 1. Eu não vou conseguir. Ele vai estar bloqueado. O root ainda consegue, tá? Mas se eu estou logado com um usuário comum, quero logar com esse outro usuário, não vou conseguir porque o login dele está bloqueado. Para desbloquear, eu uso o comando usermod -U maiúsculo e o nome do usuário, tá? Então, você quer bloquear um usuário temporariamente, você pode colocar o usermod -L, o nome do usuário, e desbloquear ele com o usermod -U, o nome do usuário. Modificar a descrição do usuário, você pode usar o comando usermod -C, colocar uma nova descrição e o nome do usuário.
Você pode até modificar o login do usuário. Por exemplo, usermod-L, Grubelilo Juliano. Nesse caso, o usuário Juliano agora vai se chamar Grubelilo. Então, se você quer mudar o nome de um usuário, você pode fazer isso também. Mudar a home de um usuário. Você pode criar um novo diretório. No caso, eu fiz aqui mkdir/home Grubelilo, né, porque eu mudei o nome. Quero que agora a home não seja mais /home Juliano, e sim /home Grubelilo. Eu tenho que adicionar um novo grupo com o nome de usuário. Então, eu criei add group Grubelilo. Mudei o dono do grupo e do novo diretório com tchau, grubelilo.grubelilo e o diretório /home Grubelilo. E alterei o grupo principal do usuário com o usermod-g Grubelilo. Agora o grupo principal dele é o Grubelilo. E alterei o diretório padrão do usuário com o usermod-d /home Grubelilo Grubelilo. Informação sobre grupo de usuários. Se eu utilizar o comando groups Grubelilo, eu tenho informação. Então eu quero saber qual grupo um usuário participa. Eu uso o comando groups, por exemplo, Juliano. Então eu vejo que o Juliano participa do grupo CD-ROM, flop, áudio, né, uma série de grupos aí, além do grupo Juliano. Exibir ID e GID do usuário é o comando id e o nome do usuário. ID, por exemplo, Juliano. Tá? Tem o ID e o GID, que são os números de código de usuário e código de grupo. E gerenciando o grupo do sistema, eu vou deixar para a próxima aula, onde eu falo novamente um pouco sobre ainda o gerenciamento de usuários, dou uma lapidada e a gente começa a falar um pouquinho sobre gerenciamento de grupos. Ok? Então, terminando essa aula por enquanto. Espero que seja tranquilo para vocês criar e remover um usuário, seguindo aí o nosso tutorial e a documentação em anexo. Qualquer dúvida também, conte conosco. Vamos que vamos.